Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje, a gente separou um material que, olha, mergulha de cabeça num tema fascinante e, vamos ser honestos, bem complexo. O que seria a tal da Igreja Verdadeira? A nossa fonte aqui é um texto chamado Eternidade e a Igreja de Filadélfia, que faz uma leitura assim bem específica de uma das 7 igrejas do livro do Apocalipse. Nosso objetivo aqui é quase como o de um detetive teológico, sabe? O texto nos dá uma série de pistas. Uma igreja antiga, uma promessa misteriosa, uma fraqueza que, na verdade, é uma força. E a gente vai tentar juntar tudo isso para entender a imagem maior que o autor está pintando. E o ponto de partida já é uma provocação. A análise toda gira em torno de uma pergunta: qual a diferença entre a religião, que a gente constrói com o nosso esforço para tentar chegar em Deus, e uma fé que, na verdade, é algo que Deus faz na gente? Essa distinção ela é a chave para tudo que vem a seguir. Então, vamos começar por aí. O texto já joga na mesa uma definição de igreja, citando um trecho da Bíblia, de Efésios, que diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. A ênfase é que não se trata apenas de nascer em Cristo, mas de ser criado para algo que Deus já teria planejado. Não é um projeto nosso. Exato. E essa ideia já cria a primeira grande divisão, que é o coração do argumento do texto. De um lado, o que seria a igreja de verdade, formada por aqueles que são nascidos de Deus. Do outro lado, o que o autor chama de agregações, que seriam grupos formados pela astúcia e religiosidade dos homens. A ideia é que esses grupos se juntam em torno de suas próprias ideias, sabe? Das suas próprias regras. Em torno do que eles mesmos decidiram que é a verdade, né? Isso, exatamente. Nossa, e tem uma frase no material que resume isso de um jeito, assim, muito forte. Diz assim: a religião leva o homem a forçar a entrada no céu, o nascimento do alto força o homem a entrar no céu. Uau! É uma diferença brutal. De um lado você tentando arrombar a porta, do outro a porta se abre para você. Essa briga entre o esforço humano e a ação de Deus parece ser a base de tudo, né? É a base de tudo. E a análise conecta isso Direto com a predestinação. direto com a doutrina da predestinação, isso mesmo. Segundo essa visão, todo o processo de salvação, a escolha, o chamado, a justificação, a glorificação, não parte da vontade humana, que, aliás, é descrita como escravizada pelo pecado. É uma obra que vem da vontade soberana de Deus. Algo que aconteceria, como diz o texto, antes dos tempos eternos. Nesse esquema, a gente não aperta o start. A iniciativa é 100% divina. Não entendi. Então, com essa base de que Deus age primeiro, o nosso texto diz que o exemplo perfeito disso, na prática, foi uma pequena igreja na antiga Ásia Menor, Filadélfia. Aliás, o nome já é bem sugestivo, né? O texto lembra que vem do grego philos, amor, e adelphos, irmão, amor fraterno. E o argumento central é que Filadélfia não foi só um ponto no mapa. Ela seria um tipo, um modelo. Um arquétipo. Isso, um arquétipo da igreja verdadeira que atravessa a história até o retorno do grande rei. Um modelo de como a igreja fiel se parece, não importa a época. E aí vem a pergunta, né? Por que esse modelo de igreja permanece enquanto tantos outros movimentos e organizações religiosas aparecem e somem? A resposta que o texto dá é que ela não é fruto de ilações, conjecturas e arranjos humanos. Não é um clube que as pessoas montaram. A descrição é que ela é o corpo de Cristo. E por ser algo espiritual, transcende qualquer estrutura física. Não se limita a 4 paredes de templos. Ok? Então vamos mergulhar nas características desse modelo. A análise começa dissecando a forma como Cristo se apresenta a essa igreja. A passagem do Apocalipse diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Cada pedacinho aí parece ter um significado bem profundo. E tem mesmo. A análise desmembra isso.
Primeiro, o santo e o verdadeiro. Isso é visto como um recado direto. O padrão exigido é de santidade e de fidelidade à verdade. Em oposição total a falsas doutrinas, o texto até contrasta com outras igrejas da época que toleravam mentiras, como as dos nicolaítas ou as práticas idólatras de Jezabel. A fidelidade aqui começa na doutrina. E depois vem essa imagem poderosa, a chave de Davi. A chave de Davi. Isso tem a ver com o rei Davi do Antigo Testamento, certo? Qual é a conexão? Exatamente. A análise conecta isso diretamente à linhagem real e messiânica de Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, ter a chave de Davi significa ter a autoridade máxima, a autoridade do rei prometido. Ah, então é como ter a única chave mestra do universo. A senha de administrador. É uma ótima analogia. Só ele tem o poder de abrir e fechar a porta para a vida eterna. Autoridade sobre a morte e o inferno. Ninguém mais tem essa chave. Uau! Essa imagem da senha de administrador é perfeita. Mas, peraí, agora a gente chega num ponto que, para mim, parece uma contradição. Qual ponto? É que, ao descrever a igreja, Cristo diz a eles: tens pouca força. Espera um pouco. Pouca força. Isso soa como uma crítica, né? Não parece um elogio. E eu não estou entendendo. Como é que o texto transforma o que parece ser uma fraqueza em algo positivo? Essa é a virada de chave de toda a análise. A parte mais contraintuitiva. Na visão do texto, essa pouca força é, na verdade, a maior virtude da igreja de Filadélfia. Porque a consciência da própria fraqueza gera o quê? Uma dependência plena da graça de Deus. Como ela não confia no seu próprio poder, no seu marketing, nos seus números ou na sua influência política, ela se apoia totalmente em Deus. Ah, entendi a lógica. E é justamente por essa humildade e fidelidade, resumida na frase "guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome", que Cristo diz que colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. A fraqueza se torna condição para receber o poder de Deus. Isso é totalmente contraintuitivo. A nossa cultura e até muitas organizações religiosas hoje valorizam a força, os números, a influência. Essa ideia de que a verdadeira força espiritual vem da fraqueza, isso realmente vira tudo de cabeça para baixo. E como isso se aplica, então, aos inimigos que eles enfrentavam? O texto menciona um grupo com um nome bem pesado: a Sinagoga de Satanás. Olha, a interpretação que o texto oferece é que esse grupo não era um inimigo de fora. Eram falsos crentes que estavam dentro da igreja visível. Pessoas que se diziam parte do grupo, mas não eram de verdade. Ah, o inimigo interno. Exato. E o mais curioso é a orientação. A igreja não recebe a ordem de, caçar e expulsar essas pessoas. A promessa é outra. O próprio Cristo vai agir para que eles reconheçam a verdade e se prostrem diante da igreja fiel, para que saibam que ela é amada por Deus. O julgamento fica na mão de Deus, não vira uma tarefa administrativa da igreja. E aqui a análise faz outra distinção importante. A razão do poder espiritual de Filadélfia é que ela guarda a palavra de Deus. O autor faz questão de opor isso a simplesmente guardar doutrinas, regras, preceitos e normas morais. A fidelidade é a mensagem viva, sabe? A essência, e não apenas a um manual de regras ou a uma tradição que foi se engessando com o tempo. Certo. Fidelidade à palavra, não só às regras. Entendi. E por causa dessa fidelidade, vêm as promessas. E tem uma que é gigantesca. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso parece uma promessa de proteção muito, muito específica. O que a análise diz sobre isso? Aqui a análise fica bem técnica, mas é interessante. O autor aponta que a palavra grega para provação é peirasmos. Só que no texto original ela vem com um artigo definido na frente. Aprovação. Para o autor do texto, isso muda tudo. Não é uma aprovação qualquer. Exatamente, não se trata de qualquer dificuldade da vida, mas de um evento específico e único. A grande tribulação do fim dos tempos,
associada ao anticristo. A promessa, então, não é de apenas receber ajuda durante esse período, mas de ser poupado, de ser guardado de passar por esse evento apocalíptico mundial. Uau! É uma promessa aí tanto. E depois disso tudo, para quem se mantém fiel, para quem vencer, qual é a recompensa final? O texto usa imagens muito simbólicas, como se tornar coluna no templo e receber novos nomes. O que isso quer dizer? A análise decodifica essa simbologia. Ser uma coluna no templo é uma imagem de permanência, de estabilidade, de ter um lugar fundamental e seguro na presença eterna de Deus, como diz a passagem, donde jamais sairá. Acabou a incerteza, é a garantia de um lugar fixo para sempre. Então é como ter um lugar garantido, uma posição de honra definitiva. E os nomes? Por que receber novos nomes? Os nomes são como um selo de uma nova identidade e pertencimento. Receber o nome de Deus significa pertencer totalmente a Ele. O nome da Nova Jerusalém é como receber a cidadania celestial, o passaporte do céu. E o novo nome de Cristo simboliza uma identidade completamente transformada e glorificada em união total com Ele. É a conclusão de todo o processo. E o texto amarra tudo isso a uma ideia central do Evangelho de João, que fala sobre o poder de se tornarem filhos de Deus. O autor faz uma distinção aqui. Por natureza, nós somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos, segundo essa leitura, quando recebemos a natureza de Cristo, por meio de uma união espiritual com sua morte e ressurreição. A recompensa final, então, é a realização completa dessa identidade. Deixar de ser apenas criatura para ser plenamente filho. Tá, vamos juntar as peças então. O que a gente viu aqui foi um contraste muito claro. De um lado, a religião que a gente cria, baseada em esforço, regras, estruturas. Do outro, uma igreja verdadeira que, segundo a fonte, nasce de uma ação de Deus. E a igreja de Filadélfia surge como grande exemplo dessa fé que persevera. Ela tem pouca força, é fraca aos olhos do mundo, mas essa fraqueza a torna totalmente dependente de Deus, e essa dependência gera uma fidelidade profunda à essência da palavra. Perfeito! E nessa lógica, as promessas que ela recebe, a porta aberta, a proteção da grande provação, o lugar de honra no céu, não são prêmios aleatórios. São apresentadas como consequências diretas dessa postura. A fraqueza leva à dependência, a dependência leva à fidelidade e a fidelidade leva à exaltação por parte de Deus. Uma coisa leva à outra. E no fim, fico pensando numa coisa que o texto levanta, que vai além da teoria. Ele cria essa oposição entre guardar a palavra de Deus e simplesmente seguir doutrinas, regras, preceitos e normas morais. E isso me deixa com uma pergunta para a gente refletir. Na prática, no dia a dia, como é que se diferencia uma coisa da outra? Como saber se a gente está sendo fiel à essência de uma mensagem espiritual ou se a gente está só apegado às tradições e estruturas humanas que, inevitavelmente, crescem ao redor dela com o tempo? Onde é que termina a fé e começa a religião? Com essa questão no ar, a gente encerra a nossa conversa de hoje.